dias depois da Operação Teia de Penélope acontecer em Parauapebas, Pedro Ribeiro, que teve a prisão decretada durante a operação, se entregou ao Ministério Público. A operação, realizada na última quinta-feira, faz parte da 4ª fase da Filisteu, que investiga um esquema de corrupção envolvendo os vereadores da cidade. Pedro Ribeiro, juntamente com o tio Hamilton Ribeiro, tiveram as prisões decretadas por serem os responsáveis pelo pagamento de um valor mensal a um grupo de vereadores, no esquema caracterizado como o do mensalão. As investigações do Ministério Público começaram no ano passado, depois que o vereador Odilon Rocha, que ficou conhecido nacionalmente por afirmar em uma sessão da Câmara que, se não for corrupto, o vereador não consegue sobreviver. A divulgação dos vídeos que mostram os vereadores Maridé Gomes, que foi afastado do cargo durante a Operação Teia de Penélope, e Bruno Soares recebendo dinheiro de Pedro Ribeiro, a pedido de Hamilton, fortaleceram ainda mais as provas sobre a existência de um esquema de desvio do dinheiro público que tinha como fonte a Câmara de Vereadores. Nossa equipe teve acesso ao mandado de prisão de Pedro Ribeiro, que neste momento foi solicitado a detenção de 5 dias. O advogado de Pedro informou que o cliente não estava foragido e que sempre esteve à disposição da Justiça. Pedro em nenhum momento esteve foragido. Tudo o que aconteceu foi um desencontro de datas. Eu já tinha mantido contato com o Ministério Público desde o dia 29 de setembro. Estava agendada a oitiva do Pedro para o dia 30. Eu só pedi que não fosse no dia 30, que dava numa sexta-feira, porque eu já tinha um compromisso anterior, mas me dirigi aqui no dia 2 de dezembro, no dia 2 de outubro, que foi um dia da eleição, estava aqui no Ministério Público no dia 3. Eles não puderam ouvir no dia 3, não puderam ouvir no dia 4, não puderam ouvir no dia 5. Eu protocolizei pedindo cópia dos autos e protocolizei dizendo que o Pedro estava à disposição do Ministério Público. Entendo eu que tenha havido aí um desencontro de agendas, de informar uma quebra de comunicação. Tá? E eu acho que isso aí já está sendo esclarecido. O Pedro se apresentou espontaneamente, ele não foi preso, até porque não estava foragido. Então é importante que a sociedade entenda isso. Depois de se entregar na sede do Ministério Público, Pedro Ribeiro foi até o IML e depois ao fórum para audiência de custódia, mas a imprensa não teve acesso. O local estava bem movimentado de familiares de Pedro. Todo o esquema de segurança foi feito para a retirada do acusado do fórum até a carceragem do Rio Verde. Porém, Pedro teve que retornar ao Ministério Público para mais depoimentos. De acordo com o advogado, o cliente está tranquilo e disposto a colaborar com as investigações. Procurei o Ministério Público na sexta-feira, a magistratura, o doutor Danilo, o doutor Rubens, na sexta-feira, quando cheguei aqui na comarca, os procurei e disse que o Pedro estaria pronto para se apresentar. Na saída do Ministério Público, nós tentamos falar com Pedro Ribeiro, porém, ele não quis se pronunciar. Você vai querer gravar com a gente? Tem alguma coisa para falar? O promotor Guilherme Lima declarou com exclusividade para a RBA como foi a negociação de entrega de Pedro Ribeiro. Sim, na verdade a gente tentou notificá-lo 2 vezes para vir aqui no Ministério Público prestar depoimento, mas ele não foi encontrado. É por isso que a gente fala que ele não estava foragido. Quando o advogado ficou sabendo que teria a decretação da prisão dele, ele trouxe o Pedro no dia de hoje e a gente fez a oitiva. O promotor disse ainda que Pedro e Hamilton Ribeiro, que está na penitenciária de Marabá, serão encaminhados para Belém. A gente só fez algumas perguntas sobre aqueles vídeos, que deram ensejo a toda a operação, foi cumprida na semana passada. Foi uma oitiva normal, ele vai ser encaminhado para Belém para ficar à disposição do Ministério Público, para novas oitivas ou novas diligências.